Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à primeira aula do preparatório OBFEP 2021, organizado pelo PIBID do IFCE Campus Cedro. Eu sou o professor Marcelo Nobre, supervisor aqui do campus, né, supervisor do PIBID aqui no campus, e hoje nós daremos início ao preparatório, certo? Serão 7 sábados, né? Nós teremos aulas aos sábados, das 9 da manhã até as 11 da manhã, né? Horário oficial de Brasília, tá? É, a Olimpíada, pessoal, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, né? Ela vem ocorrendo desde 2012, certo? E eu estou aqui no site da OBFEP, né? No site oficial da OBFEP, onde nele você pode tirar todas as dúvidas, né? E pode verificar todas as informações referentes à Olimpíada. Então aqui você tem, ó, sbfísica.org.br tio OBFEP, né? Então esse é o site oficial da OBFEP. Caso vocês não lembrem, basta colocar no Google, né, OBFEP, aí você pode colocar OBFEP 2021, por exemplo. A primeira página que vai aparecer é exatamente a página oficial da OBFEP, certo? Então você tem aqui, ó, início. Você tem algumas. Quando você coloca, aparece a página inicial, né? Aí em relação ao OBFEP, você tem aqui informações sobre a Olimpíada, sobre o programa, né? Sobre o conteúdo que ela cobra, sobre a comissão e coordenações e também sobre o regulamento. Aqui você tem a parte relacionada às provas, né? Eu já tenho aqui aberto sobre a Olimpíada, né? Nós temos aqui sobre o programa oficial da prova. São 3 níveis. Nível A é nono ano. Nível B é para estudantes, né, da primeira e segunda série do ensino médio. No caso dos IFs, né, alguns funcionam por semestres. Então, esse primeiro ano, a primeira série, corresponde ao semestre 1 e 2. E a segunda série corresponde ao semestre 3 e 4. E o nível C é para estudantes da terceira série do ensino médio. No caso, para alguns IFs, né, corresponde ao semestre 5 e 6, tá? E na aba onde tem provas, você tem à disposição todas as provas desde 2012. Então, basta você clicar que vai aparecer uma nova página e você tem acesso aqui às provas dos 3 níveis, bem como o gabarito das provas, tá? Então, de início, essa informação que a gente tem para passar para vocês, né? Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com fundamentos da cinemática, tá? Os bolsistas do PIBID, né? Felipe do Nascimento e Jaquiane Lima, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma apresentação para vocês referente aos conceitos de cinemática e na sequência eu vou fazer com vocês algumas questões que caíram nas provas da OBA, né, de edições anteriores, tá? Sejam bem-vindos ao nosso curso, né? Aproveitem bem. Qualquer dúvida é só colocar no chat que a gente vai estar passando a pergunta para o apresentador assim que possível. E tenham todos uma ótima aula. Eu passo a palavra agora para os bolsistas, né? Felipe e Jaquiane. Bora lá, né? Vocês me escutam bem aí? Sim, Felipe. Pronto, valeu, Jefferson. Marcelo, pode passar aí será a nossa logo inicial, né? Preparatório para a Olimpíada Brasileira de Física. Nós iremos tratar dos fundamentos da cinemática, como o Marcelo já bem pontuou. E a partir do próximo slide aí, que o Marcelo vai passar, nós vamos ter uma ideia do que vamos tratar hoje. Então, nós vamos tratar de referencial, posição, movimento, repouso, velocidade média, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Além de todos esses conceitos, também vamos
apresentar as questões referentes a esses conteúdos, como o próprio Marcelo já frisou, né? Pode passar, Marcelo. Então, primeiro conceito a gente explicar, nós temos aí o referencial. Então, eu quero que vocês observem essa imagem que vai ser exposta agora. Aí, nessa imagem, temos como se fosse uma planta de AutoCAD, ou então de uma sala de aula normal, certo? Então, a sala de aula normal, composta pela lousa, lá na frente, tem o birô do professor, Eu e vou só cada... aceitar aqui o aluno. Certo. Agora deixa eu. Eu acho que eu vou compartilhar só a tela do slide, né? Porque para não ter É essa melhor. interrupção. Opa, Daniel, bem-vindo. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Tá aparecendo o slide para vocês? Tá sim. A gente tá carregando aqui. Então, pronto. Fechou. Continua aparecendo o slide? Então, vamos lá. Tá sim, aparecendo. Pronto. Então, vamos lá. Aqui, a gente dando continuidade à explicação do referencial. Nós temos aí uma planta de uma sala de aula normal, onde você vê alunos, vê cadeiras com nomes de alunos, perdão, e vê também ali um birô, então, sala de aula normal. Então, suponhamos que eu quero saber o referencial de Carol. Carol está ali no meio, certo? Então, esse referencial seria o quê? Eu poderia dizer que ela poderia estar atrás do Bruno, ou poderia estar do lado da Maria, ou poderia estar na frente do Daniel. Então, esse referencial vai depender muito de quem está observando, certo? De quem está, assim, vendo esse tipo de referencial. Agora nós temos outra imagem que é tipo de 3 pessoas, creio eu que seja 3 mesmo, pulando de paraquedas. Então, para esse tipo de referencial, para a pessoa que tirou essa foto, esse pessoal, ele está em repouso e movimento. Se outra pessoa estivesse observando do solo, essas mesmas pessoas estariam em repouso ou em movimento. Então, assim, vai depender muito do referencial que você quer ver. Então, como conceito, pode passar, Marcelo, para referencial, nós temos o seguinte: o referencial é o local onde se observa o que de fato está acontecendo. Eu não posso deduzir que um fenômeno, por exemplo, tem apenas um único referencial. Nessa imagem que está aí à sua direita, ele já tem 2 referenciais, certo? Assim, as características do movimento ou repouso de um corpo dependem da posição do observador em relação a esse corpo. Por que eu digo que ele tem 2 referenciais? Porque não é que sejam 2 referenciais diferentes, mas o mesmo referencial, ele pode estar tanto em movimento quanto ele está em repouso. Por exemplo, para a pessoa que tirou a foto, aí, para esse pessoal aí está praticamente em repouso. O movimento dele é quase zero em relação ao referencial, porque está na sua frente. Já para a pessoa que está no solo, por exemplo, na Terra, ele vem em queda livre, então ele está em movimento. Então, essa mesma imagem, ela possui tanto um referencial de movimento quanto um de repouso. Certo? Tem umas características, não, tem umas características, né? Então, quanto à posição, pode passar, Marcelo. Quanto à posição, nós vamos fazer uma breve contextualização para vocês entenderem. Essa foto aí representa a extensão da BR-116, que é uma BR que corta o Brasil de Nordeste até o Sul, certo? Então, pode passar, Marcelo, que tem algumas características aí da BR-116, tá? Num quadro. Então, a BR-116, ela foi construída no ano de 1933 e ela tem um comprimento de 4.610 quilômetros, ou seja, pega lá de Fortaleza, começa em Fortaleza, no extremo, lá na região Nordeste mesmo, e vai e termina em Jaguarão, lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, ela corta praticamente o Brasil inteiro, de ponta a ponta, certo? Então, isso aí você pode até falar o que tem a ver com física, mas a gente vai explicar justamente essa questão da posição. Por quê?
Vamos fazer a suposição que nós estejamos viajando por essa BR, certo? E no trajeto do ônibus, pode passar, Marcelo, para a próxima imagem, né? No trajeto do ônibus, nós estejamos no quilômetro 90, certo? Então, essa posição, ela localiza o objeto em relação ao referencial. Então, isso seria a definição física. Qual a definição física de posição? Localizar o objeto em relação a um referencial, certo? Então, suponhamos que nós estejamos no quilômetro 90. A primeira pergunta que vai surgir aí é: a posição do ônibus é o quilômetro 90. Porém, podemos afirmar que essa posição dele está aumentando ou diminuindo? Outra pergunta também que tem. Podemos afirmar que esse ônibus já percorreu 90 quilômetros? Então, são duas perguntas que vai depender muito do referencial adotado, certo? Então, se esse ônibus saiu lá do início, lá de Fortaleza, certo? Então, ele percorreu 90 quilômetros. Por quê? Porque essa marcação aqui, dessa rodovia, está dizendo que ele está passando do quilômetro 90. Então, se ele saiu do marco zero, ele percorreu 90 quilômetros. Mas, se ele saiu um pouco depois, certo? Em outras cidades, por exemplo, que passa a BR-116, eu não posso afirmar que ele já percorreu 90 quilômetros, por exemplo, certo? Então, nós não podemos afirmar que essa posição ela está aumentando ou diminuindo. Por quê? Porque eu não sei de onde o ônibus saiu. Okay? Então, e nem podemos afirmar também que esse ônibus já percorreu 90 quilômetros. Essa demarcação aqui do quilômetro 90 vai a partir do referencial de onde ela começa. Mas eu não posso deduzir que esse ônibus já percorreu 90 quilômetros porque eu não sei de onde ele saiu. Tá? Então, essa posição, ela localiza o objeto em relação a um referencial. Então, se eu souber o referencial, eu sei a posição. Ok? E só complementando aqui o que o Felipe já explicou, né? Como ele disse, a posição localiza o objeto em relação ao referencial, né? Então não dá para você saber que a posição está aumentando ou diminuindo. Por quê? Porque você não tem como saber qual é o sentido do movimento desse ônibus. Exatamente. Ele está se movendo no sentido Fortaleza. Qual é a outra cidade que você mencionou? Jaguarão. Pronto, ele tá se movendo na BR no sentido Fortaleza, Jaguarão, né? Ou é no sentido de Jaguarão, Fortaleza? Então, a posição ela localiza, ela não diz qual é o sentido do movimento e nem qual é a distância que ele percorreu, porque vai depender do referencial, né? Como o Felipe já frisou. E além do sentido, tem também a possibilidade deles saírem de outras regiões que não sejam os extremos, que não seja nem de Fortaleza nem de Jaguarão. Por exemplo, ele pode ter saído de uma cidade que fica entre elas. E ele não percorreu 90 quilômetros. Ele pode ter percorrido 50, 30, 40, enfim. Dependendo de qual cidade ele saiu. Então, nós não podemos afirmar que ele já percorreu 90 quilômetros, porque nós não sabemos o ponto de partida dele. Certo? Então, pode passar, Marcelo. Então, agora nós temos aí umas explicações sobre movimento e repouso. Essa primeira imagem parece com Einstein, né? Um professor aí dando aula e praticamente ele está em repouso em relação à cadeira, em relação à mesa. Por quê? Porque ele está parado, não está exercendo movimento nenhum. Okay? E a outra imagem aí seria a imagem dos planetas aí em relação do sistema, em relação ao Sol, né? No caso aí são os sistemas solares, o sistema solar. O Sol está em tese aí parado no centro e os movimentos dos planetas ao redor dele, tá? Então isso aí seria alguma explicação sobre movimento e repouso, tá? Então do lado direito seria um professor em repouso em relação à cadeira e à mesa onde ele está explicando. E daí seria o movimento dos planetas em relação ao Sol, sistema solar. Aí, acho que travou um pouco a sua internet, não foi? Você poderia repetir, Não sei, Felipe? Marcelo, travou? Acho que travou um pouco. Pronto, posso sim. Tá. Aí do seu lado direito, do lado direito da imagem, nós temos a imagem de um professor
em repouso em relação à cadeira, em relação à mesa, ou seja, ele não está praticando nenhum movimento que considere que ele esteja se movimentando, por exemplo. E do seu lado esquerdo, nós temos a imagem aí do sistema solar. Tem um ponto referencial, no caso que seria o Sol, e os planetas estão girando em torno dele, certo? Então, isso caracteriza bem as explicações de movimento e repouso. No próximo slide, pode falar, Marcelo. Pronto, só complementando aqui, quando a gente vai falar de movimento e repouso, você precisa analisar a posição, tá? Isso. Então, o conceito de movimento e repouso depende da posição. Se você pergunta, o professor está em movimento ou em repouso? Aí você tem que dizer, depende do referencial. Né? Em relação à mesa, a posição do professor em relação à mesa não varia. Então, ele está em repouso. Mas a posição do professor em relação ao Sol, por exemplo, varia. Porque o nosso planeta, né, está orbitando o Sol. Então, a posição do professor em relação ao Sol varia, portanto, ele está em movimento. Certo? Então, os conceitos de movimento e repouso Exato. dependem do referencial. Referencial adotado. Então, no próximo slide, vai dizer muito bem essa parte que Marcelo explicou agora. Então, nós temos um referencial, vai depender desse referencial adotado. Então, se eu tenho um referencial, o que caracteriza que esse referencial está em repouso ou o que caracteriza que esse referencial está em movimento, certo? Então, eu preciso adotar um referencial para depois eu caracterizar se esse mesmo referencial está em repouso ou em movimento em relação ao que eu quero observar. Então, se sua posição não varia no decorrer do tempo em relação a esse referencial, esse objeto está em repouso. Ou seja, não há variância desse referencial adotado no decorrer do tempo. Então, se eu pego um referencial e eu atribuo um conceito de movimento a ele, a sua posição do corpo, a posição do corpo observado varia no decorrer do tempo em relação a esse referencial, certo? Então, se houver variação da posição no decorrer do tempo, esse corpo é caracterizado como um movimento. Se não tiver variação, dependendo do referencial, logicamente, vem tudo parte aqui do referencial aqui de cima, certo? Ele não varia no decorrer do tempo. Então, esse corpo está em repouso. Como foi o caso da explicação do professor aí para a questão do professor que estava sentado aí na imagem anterior. Então, em relação à cadeira, ele estava em repouso. Mas só que se eu pegar em relação ao Sol, ele vai estar em movimento. Por quê? Porque a Terra orbita em relação ao Sol. Então, tudo está em movimento da Terra. Então, nós temos como conclusão que movimento e repouso eles são muito relativos. Dependem do sistema referencial adotado. Então, um corpo ele pode estar em movimento a um certo referencial, mas se eu pegar ele para um outro referencial, ele pode estar em repouso. Então, vai depender muito do referencial que você adota para explicar essas questões de movimento e repouso. Agora vamos para a velocidade média, né? A velocidade média é a razão entre o deslocamento sofrido pelo móvel em um dado intervalo de tempo, que chamamos de velocidade escalar média, e representamos pela equação abaixo. Então, como foi dito, né, a velocidade média ela é representada por essa fórmula, onde o Vm é a velocidade média, que será igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Mas qual é essa variação? Pode passar, professor. Então, a variação do espaço ela é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Acontece do mesmo jeito no tempo. O tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui nessa imagem, a gente tem, né, um exemplo de um ônibus que está realizando um certo percurso, que tem como seu ponto inicial o ponto 1 até o 15 metros, certo? Então, a gente aqui só joga na fórmula, certo? O Vm, que é a velocidade média que eu quero encontrar, será igual, qual é o ponto final do espaço,
é o ponto 15, né? Menos o inicial, que foi o ponto 1. Dividir pelo tempo, né? Um tempo de 7 segundos, e será 7 menos o tempo inicial, que é 0. Então, aqui só resolve, né? 15 menos 1 dá igual a 14. 14 dividido por 7, 2 metros por segundo. Então, aqui a gente encontrou a velocidade média que o ônibus percorreu. A velocidade média no Sistema Internacional de Unidade SI, em medida, ela é representada por metros por segundo, certo? Quando sempre nas provas os professores colocam o SI, que representa o metros por segundo. Então, já sabem que a medida representada é metros por segundo. E se tiver quilômetro por hora, basta fazer a conversão. Né? Para transformar quilômetro por hora em metros por segundo, só basta dividir o número por 3,6. E para transformar em metros por segundo em quilômetro por hora, basta multiplicar o número 3,6. Então, é bem fácil. Só basta questão de lembrar mesmo. O movimento uniforme, MU, né? A morfologia da palavra uniforme, que significa única, e forma, ou seja, que não varia. Assim, o movimento uniforme é aquele onde a velocidade instantânea de um corpo não varia com o tempo. A limitação de que a velocidade não varia, ou seja, que o seu valor é constante e diferente de zero, gera algumas consequências, como podemos ver a seguir. Então, aqui a gente tem também uma bola, né, que está realizando um percurso, certo? E notamos que no seu espaço há uma variação. Aí embaixo, onde o Marcelo está mostrando. De 10 vai para 12, de 12 vai para 14, de 14 vai para 16, de 16 vai para 18. Porém, essa variação que está ocorrendo, ela está ocorrendo de forma uniforme, certo? Observe que no tempo de 1 segundo, ela percorre 2 metros. No tempo de 2 segundos, ela também percorre 2 metros. No tempo de 3 segundos, ela também percorre 2 metros. 4 segundos, também 2 metros. Então, essa variação, esse movimento que ela está tendo está sendo de forma constante. Sempre vai de 2 em 2, certo? Pode passar. Pode. Então, aqui, ó. O movimento ele percorreu a distância igual ao intervalo de tempos também iguais, certo? Foi de 1 em 1, sendo sua velocidade sempre constante e diferente de zero. Pode-se concluir que sua aceleração é nula. Ou seja, se estava sempre constante em 2, não houve nenhuma aceleração, certo? Sempre manteve constante. Por exemplo, para o exemplo anterior, temos que um móvel percorreu 2 metros, né? A bola ela percorreu 2 metros a cada segundo. Logo, a sua velocidade média é de 2 metros por segundo. Certo? O movimento uniforme ele possui a velocidade escalar instantânea constante e não nula. Então, manteve sempre constante, que nem o exemplo da bola. Né? E a sua função horária é aquela famosa fórmula do sorvete, né? Como é bem conhecida, que é o espaço, que é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. E quando a velocidade for maior que zero, o movimento tende a subir, né? A aumentar, é progressivo. E quando a velocidade for menor que zero, o movimento é retrogrado, né? Então, tende a diminuir. Só complementando aqui, no caso, a posição ela tende a aumentar, né? Quando o V é positivo, quer dizer que o objeto está se movendo no sentido da trajetória. Então, a posição aumenta.
E quando o V é negativo, quer dizer que o objeto está se movendo no sentido oposto da trajetória. Então, consequentemente, a posição diminui, né? Agora, pessoal, a gente tem um outro tipo de movimento que é o movimento uniformemente variado, né? Já que Anne explicou o primeiro movimento, que é o movimento uniforme, o movimento em que a velocidade instantânea do objeto, né, permanece constante. E como vocês viram, né, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais, né? No caso do exemplo que ela apresentou, a cada segundo que se passava, o objeto se deslocava 2 metros. Né? Então, por isso que a velocidade era 2 metros por segundo. Já no movimento uniformemente variado, o que é que acontece? Né? É um movimento em que a aceleração ela é constante. O módulo da aceleração é constante. Então, mas o que é aceleração? Né? A gente sabe que o conceito de aceleração está associado com a variação de velocidade. Aqui a gente vai discutir a situação escalar, sem levar em conta o tratamento vetorial das grandezas físicas envolvidas. Então, nesse caso, né, quando o módulo da aceleração é constante, isso quer dizer que a velocidade ela varia, mas ela varia de forma constante. Como assim? Nesse exemplo, onde você observa um veículo, né, se aproximando de um sinal que está vermelho, o que que a pessoa vai precisar fazer, né? Aqui, no instante inicial da observação, né, em t igual a zero, ele estava a 30 km por hora. Mas vendo o sinal vermelho, ele precisou o quê? Ele precisou frear. Então a velocidade foi diminuindo gradativamente, né? E a gente observa aqui, ó, de t igual a zero a t igual a 2 segundos, a velocidade diminuiu de 30 km por hora para 20 km por hora. 2 segundos depois, ó, a velocidade diminuiu novamente 10 km por hora. 2 segundos depois, a velocidade se anulou, né? Diminuiu 10. Então veja que a cada 2 segundos aqui, a velocidade diminui sempre o mesmo valor. A mesma coisa poderia ser se a velocidade estivesse aumentando. Né? Digamos que o sinal abre e ele acelera na mesma taxa de frenagem, né? Então, o que vai acontecer? Quando o sinal abrir, ele vai acelerar, então a velocidade vai aumentar para 10, depois vai aumentar para 20, depois vai aumentar para 30. Então, se ele mantiver a mesma aceleração, a variação de velocidade vai ser a mesma. Então, aqui, nesse movimento, né, o que nós teremos? Nós teremos a situação em que a velocidade escalar apresenta variações iguais, em intervalos de tempo iguais. No movimento uniforme, a velocidade ela não varia, ela permanece constante. Mas no movimento uniformemente variado, a velocidade ela varia, mas ela não varia de qualquer jeito, né? Se ela variasse de qualquer jeito, ou seja, à medida que o tempo passasse, ela variasse, sei lá, 20, depois ela aumentasse 30, diminuísse 40, enfim. Se a variação for aleatória, nós dizemos que o movimento é simplesmente variado. A velocidade varia. Mas o termo uniformemente aqui, ele vem para especificar que essa variação de velocidade ela é constante, tá certo? Então, movimento uniformemente variado é aquele em que a velocidade varia de maneira uniforme, né? A aceleração ela é constante. Bem, então aqui nós temos outro exemplo, né? Onde uma moto ela está acelerando. No exemplo anterior, o carro estava freando, né? Então, você tem uma aceleração que, no caso, está retardando o movimento, né? Está fazendo a velocidade diminuir. Nesse outro exemplo,
o objeto, né, a moto, ela está sendo acelerada. Então, veja que no instante inicial, t igual a zero, a velocidade é 2 metros por segundo. Um segundo depois, a velocidade passou a ser 4. Um segundo depois, passou a ser 6. E um segundo depois, passou a ser 8 metros por segundo. Então, veja que a cada segundo que passa, a velocidade ela aumenta 2 metros por segundo. Tá certo? Então, variação de velocidade dividido pela variação do tempo nos dá a aceleração do movimento, tá certo? Nesse caso, a aceleração é constante, porque a cada segundo a velocidade aumenta sempre o mesmo valor, né? 2, 4, 6, 8. Então, ela aumentou sempre o mesmo valor. Por isso, a aceleração é constante. Nesse caso aqui, a aceleração é de 2 metros por segundo a cada segundo. Isso significa que o A corresponde a 2 metros por segundo ao quadrado, né? Você vai dividir metros por segundo por segundo. Então, você vai obter aqui metros por segundo ao quadrado. É interessante observar que em um movimento uniformemente variado, dizemos que ele é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta, quando o valor da velocidade aumenta. E nesse caso dele ser acelerado, velocidade e aceleração vão ter sempre os mesmos sinais. Por exemplo, se a velocidade for positiva, a aceleração também vai ser positiva. Aí lembrando lá do movimento progressivo, né? Quando é que eu sei que a velocidade é positiva? Quando o movimento está ocorrendo no mesmo sentido da trajetória. Então, nesse caso, movimento acelerado, velocidade positiva, a aceleração também é positiva. Movimento acelerado e a velocidade negativa, quer dizer, se o objeto estivesse movendo no sentido oposto da trajetória, o V é negativo, a aceleração também é negativa. Então, no movimento acelerado, V e A têm sempre os mesmos sinais, os dois positivos ou os dois negativos. Já no movimento retardado, é um movimento uniformemente variado em que o módulo da velocidade diminui com o tempo. Então, à medida que o tempo passa, o valor da velocidade diminui. Tá? Nesse caso, a velocidade escalar e a aceleração escalar têm sinais opostos. Se um for positivo, o outro vai ser negativo. Então, se o movimento está ocorrendo no mesmo sentido da trajetória, V é positivo. Consequentemente, o A vai ser negativo. Mas se o movimento estiver no sentido contrário ao da trajetória, V é negativo, então o A passa a ser positivo. Tá? E só para deixar claro aqui, ó, a gente observa nesse primeiro exemplo que o valor da velocidade está o quê? Diminuindo com o tempo. Então, esse movimento aqui é um movimento retardado. O módulo da velocidade diminui. Ah, Marcelo, mas a velocidade ela é positiva ou negativa? A gente sabe que no velocímetro, né, ele indica um valor positivo, né? No velocímetro do carro ou da moto, ele indica sempre o valor da velocidade. Indica sempre o valor instantâneo da velocidade, né? O módulo. Mas o sinal da velocidade vai depender de como eu coloco a minha trajetória no problema. Então, eu posso colocar a trajetória para a direita, posso colocar uma seta aqui e dizer que o sentido da trajetória é para a direita, ou então eu posso colocar para a esquerda o sentido da trajetória. Então, quem vai determinar se a velocidade é positiva ou negativa é o sentido da trajetória. No caso de uma rodovia, como o Felipe mencionou, né, na BR-116, a origem da BR-116 é em Fortaleza. E a extremidade da BR-116 é na cidade lá do Rio Grande do Sul, né? Jaguarão. Jaguarão, né? Então, assim, nesse caso, a própria BR construída, né, ela foi definida como tendo um sentido, né, de Fortaleza para Jaguarão. Então, esse é o sentido positivo da BR-116. Mas nos problemas que a gente vai encontrar, né, de física aí nas Olimpíadas, no Enem,
ou em outra prova, sei lá, de concurso, o sentido da trajetória pode vir na questão, ou então você pode escolher o sentido, tá certo? É o sentido da trajetória que define se a velocidade é positiva ou negativa. Então, voltando a esse exemplo, né? Aqui nós temos um movimento uniformemente variado, retardado, porque a velocidade diminui, o módulo da velocidade diminui. Ele está freando, né? Já nesse outro exemplo, ele está acelerando. Ele está acelerando a moto, então o movimento ele é acelerado. Bem, agora a gente vai para as funções horárias, né? Para as equações que caracterizam o movimento uniformemente variado. A gente viu que no MU, né, já que a Anne colocou lá para vocês, a função horária da posição. S é igual a S0 mais V vezes T. Né? Posição, posição inicial, velocidade e tempo. No caso do MUV, a posição ela não varia de forma constante. Voltando aqui o slide ainda, ó, a gente observa nessa imagem aqui, ó, que no primeiro segundo do movimento ele percorreu essa distância, né, de 0 a 2, né? Aliás, nos 2 primeiros segundos. Ó, de 2 segundos para 4 segundos ele percorreu uma distância menor. De 4 segundos para 6 segundos ele percorreu uma distância menor ainda. Então, a posição em um MUV ela varia como é que eu posso dizer? Ela varia não de forma uniforme. Ela pode aumentar ou diminuir. No caso do movimento retardado, ele vai percorrer distâncias cada vez menores, tá? Ele vai percorrer distâncias cada vez menores. E já no movimento acelerado, ele vai percorrer distâncias cada vez maiores. Nessa figura aqui não tá coerente, né? Mas assim, aqui a gente teria distâncias cada vez maiores para essa moto, tá? Então, as funções horárias, elas são essas aqui. A gente não vai fazer a dedução delas, né? Porque senão a aula se estenderia muito. Mas assim, todas essas relações aqui, elas podem ser deduzidas baseado nos conceitos relacionados ao movimento. Então, no caso da função horária da velocidade, né? V igual a V0 mais A vezes T. A velocidade para um tempo T, para um instante de tempo T, ela depende do V0 e da aceleração inicial, né? Você tem aqui V0, que é a velocidade inicial, e A é a aceleração do movimento. No caso aqui, V0 e A são constantes. No caso, o V ele vai depender exclusivamente do tempo, né? V depende exclusivamente do tempo, já que V0 e A são constantes. Já a função horária da posição, nós temos S é igual a S0 mais V0T mais A sobre 2T ao quadrado. Então, aqui é uma equação do segundo grau, né? Para a posição. E da velocidade é uma equação do primeiro grau. Veja que essas funções recebem o nome de horária, por quê? Função horária da velocidade. É porque o V depende do tempo. Né? O tempo está relacionado com as horas, né? No sistema internacional, a gente fala a unidade do tempo em segundos. Mas a gente fala de função horária do tempo porque, aliás, função horária da velocidade, porque o V aqui ele depende de T. Função horária da posição, porque o S depende de quem? De T. Posição inicial, velocidade inicial e aceleração são constantes. E a conhecida equação de Torricelli, né? Ela é uma equação que vai relacionar posição com velocidade, né? Velocidade com posição. Então, nós temos aqui ela. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S, né? Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e variação de espaço, né? Variação de posição. Então, todas essas equações têm como serem demonstradas, tá? A gente vai agora, pessoal, ver um outro tipo de movimento, né? Marcelo, Pronto. só volta lá nas fórmulas, por favor. Então, só para dar fazer uma colocação aí,
quanto a essas nomenclaturas aí, que até o Luiz está pedindo para dizer aí. Pronto, Poderiam explicar o significado de cada letra dessas formas só para ficar fixado? pronto. Ó, vamos começar aqui da funcionalidade da posição, né? Esse S representa a posição do objeto. Em relação a quem? Em relação à origem, tá? O S é a posição do objeto em relação à origem. Então, ele vai localizar o objeto mediante a origem que você definir. A origem, né, o referencial, nos problemas, geralmente é a pessoa que escolhe, né? Quem vai resolver a questão escolhe onde vai colocar a origem. Então, o S é a posição do objeto em relação à origem. Esse S0 é a posição inicial. É a posição inicial do objeto, certo? É a posição no instante em que o movimento começa. Por exemplo, se a gente imaginar que a BR-116, né, como já foi mencionado, a origem da BR-116 é em Fortaleza. Então, o marco zero, o quilômetro zero é em Fortaleza. Por exemplo, Limoeiro do Norte, né, é uma cidade que fica a mais ou menos 208 quilômetros de Fortaleza. Se eu não estiver enganado, é mais ou menos essa distância, certo? Então, por exemplo, se um ônibus inicia um movimento, né, a partir de Fortaleza até São Paulo, por exemplo, então a posição inicial dele é zero, tá? Mas se a pessoa que vai analisar o movimento, né, ele começa a marcar o tempo a partir de Limoeiro, a posição inicial do ônibus vai ser a posição de Limoeiro, que no caso seria aí algo em torno de 208 quilômetros. Então, essa posição inicial depende do instante em que a pessoa começa a analisar o movimento, tá? Depende do instante em que ela começa a analisar o movimento. Se a pessoa que vai fazer a viagem começa a marcar no celular o tempo a partir de Fortaleza, a posição inicial é zero. Mas se ela começar a marcar o tempo, né, fazer T igual a zero a partir de Limoeiro do Norte, a posição inicial vai ser os 208 quilômetros, né? Então, basicamente é isso, né? Posição final, posição inicial. Esse V0 é a velocidade inicial do movimento, né? É a velocidade no instante em que ele começa a analisar o movimento. E A corresponde à aceleração. A aceleração que o objeto desenvolve, né? Que o veículo desenvolve. V, velocidade final, né? V0, velocidade inicial. É o V para t igual a zero. E aqui nós temos a aceleração do movimento. E na equação de Torricelli nós temos também grandezas que já foram discutidas, né? V é a velocidade final, V é a velocidade para um certo instante de tempo, V0 é a velocidade inicial, o A é a aceleração do movimento, tá? E ΔS é a variação de posição. Lembrando que o delta é uma letra grega que na física representa sempre variação. Então, ΔS é o quê? É variação de posição. Vai ser a posição final menos a posição inicial. Se eu quisesse ΔT, é a variação do tempo, né? O tempo final menos o tempo inicial. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Sim, Marcelo, tá tranquilo. Pronto. Então, ficou clara essa explicação? Aqui no chat tá tudo tranquilo. Só para Pronto. fazer mais uma colocação, né? Então, você tem que prestar atenção quanto a essas questões, quando você estiver resolvendo, por exemplo, questões de concurso ou questões até mesmo da escola, quanto ao contexto da questão. Por exemplo, se a questão vier falando algo relacionado ao tempo e você estiver tratando de movimento uniformemente variado, você poderá usar a função horária da velocidade ou da posição, dependendo do que a questão pedir. Porém, se ela não estiver relacionando esse tempo, você recorre à equação de Torricelli.
Por quê? Porque nessa equação, ela vai ter como descobrir a velocidade final, mas em relação a uma posição, não em relação ao tempo. Então, você tem que fazer a leitura, logicamente, e ver qual das equações se encaixa melhor para aquela resolução. Se tiver algo relacionado com o tempo, você pode usar a função horária da posição ou da velocidade. Caso não tenha, você usa a equação de Torricelli. Lembrando, pessoal, que a posição ela é medida em metros no sistema internacional, né? A velocidade, metros por segundo. E a aceleração, metros por segundo ao quadrado. Isso no sistema internacional de unidades. Vale ressaltar também que esse índice zero, ó, ele representa o valor daquela grandeza no instante que você começa a analisar o movimento. No instante t igual a zero, né? Geralmente a gente faz o instante inicial t igual a zero, tá? Geralmente a gente faz o instante inicial t igual a zero. Então, o zero indica as grandezas no instante inicial, né? Exatamente. E outras coisas, alguns livros utilizam, por exemplo, S0 como S inicial e SF como S final. Só que, às vezes, esse F fica subentendido, fica só a letra mesmo. Então, quando não tiver, é porque você sabe que é a letra final. Por exemplo, tem alguns livros que usam VF como velocidade final, ou SF como posição final. Mas tem outros que não. Já deixam só o V e o S, mas a posição inicial sempre, pelo menos nos livros que eu já vi, sempre é indicado por V0, a velocidade inicial sempre indicada por V0 e a posição S0 e assim sucessivamente, dependendo do que... Os pontos iniciais sempre são indicados por S0. Já os pontos finais, às vezes fica subentendido, fica SF ou às vezes só o S. Pronto. Então a gente viu dois tipos de movimento, né? Dois movimentos particulares. O movimento uniforme, em que a velocidade é constante, né? O módulo da velocidade é constante, e o movimento uniformemente variado, em que o módulo da aceleração é constante. Bem, a gente vai ver agora um tipo de movimento que ele é baseado em um deles, em um movimento que a gente já viu. Ó, a queda livre é um movimento que ocorre na vertical, tá certo? E ele é um movimento uniformemente variado. É um movimento em que a aceleração é constante. Mas como é que eu classifico esse movimento? Quais as características desse movimento, né? A gente sabe que a Terra atrai os corpos em direção à sua superfície. Quando você lança um objeto para cima, naturalmente ele sobe até chegar a um ponto em que ele para e ele começa a cair, não é isso? Então, o movimento de queda livre, ele começa no instante de queda, né? O movimento de queda livre, ele começa a partir do instante em que ele começa a cair, tá certo? Então, aqui você tem, ó, no ponto lá de cima, você tem a velocidade igual a zero. Então, V igual a zero é a partir desse ponto que ele começa a cair. Aí você tem aqui, ó, o início do movimento é em t igual a zero. Aqui a gente está analisando o movimento de um paraquedista, né? Então, o avião está sobrevoando, né, a uma certa altitude, aí um determinado paraquedista pula. Nesse momento que ele pula, a velocidade vertical dele é zero. Ele tem uma velocidade horizontal, porque o avião está se deslocando horizontalmente. Mas verticalmente, a velocidade é zero, tá? Então, a partir desse momento, a velocidade é zero, ele pula e a velocidade começa a aumentar. A gente verifica que a aceleração que esse sujeito está submetido, ela vai ser uma aceleração praticamente constante, né? Na verdade, o valor da aceleração da gravidade é constante e é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. A aceleração da gravidade é a aceleração que a Terra proporciona aos objetos que estão em movimento na vertical. Só que aí entra a questão da resistência do ar. Nos movimentos reais, né, do dia a dia, tem resistência do ar.
Então, na verdade, a aceleração da pessoa não é exatamente 9,8. É um valor menor por causa da resistência do ar. Então, o ar ele vai influenciar o movimento na vertical. Só que, em algumas situações, dependendo da forma do objeto, né, a gente pode desprezar essa resistência. Então, se no problema eu puder desprezar a resistência do ar, a aceleração do movimento vai ser a aceleração da gravidade, tá? E vai ser constante, naturalmente. Então, quando eu disser que um movimento é de queda livre, eu estou levando em conta três considerações. Eu estou levando em conta que a Terra atrai os objetos em direção à superfície. Eu estou levando em conta que o movimento ocorre com essa aceleração, que é a aceleração gravitacional, e eu estou desprezando a resistência do ar, certo? Se eu não desprezar a resistência do ar, se eu não puder desprezar a resistência do ar, não é queda livre, tá certo? Então aqui a gente está observando o movimento de uma pessoa, né? De um paraquedista. Observe que a velocidade, ó, aumenta de 0 para 9,8, aumenta para 19,6 e depois aumenta para 29,4. Então ela aumenta sempre 9,8 metros por segundo a cada segundo. Isso considerando essa condição de desprezar a resistência do ar, que é para algumas situações, tá? Pronto, agora a gente vai trabalhar com as questões da OBA. Aliás, da OBA não, da OBFEP, né? Estou ainda aqui com o preparatório da OBA na cabeça, né? Eu vou aqui compartilhar a tela toda, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a tela inteira. Então, tá? Aqui eu vou direcionar para as provas da OBFEP de 2019, tá certo? E só para informar vocês, para quem não conhece ainda, né, a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, né, essa Olimpíada, ela tem 3 níveis, né? O nível A é destinado aos alunos do 9º ano, o nível B é destinado aos alunos do 1º ano e do 2º ano do ensino médio, que aí no caso, 1º ano, S1 e S2, como eu já mencionei, e 2º ano, S3 e S4, né? No caso dos IFs, em que o ensino médio é dividido em semestres, tá? Então, S1 e S2, semestre 1 e 2, 1º ano. S3 e S4, 2º ano, tá? Bem, no caso do nível B, pessoal, a prova ela contém 20 questões, tá? Das quais os alunos vão poder resolver 15. Então, no caso do nível B, a prova tem 20 questões e vocês resolvem 15. Com o seguinte detalhe, né? Os alunos de 1º ano, eles podem resolver qualquer uma das questões das 20, né? No caso, tem que resolver 15 e ele pode resolver todas, tá? Mas só vai contar 15 questões, as 15 primeiras, né? Aliás, as 15 questões que ele escolher. Você escolhe as questões que você vai fazer. E você observa, ó, que tem algumas questões, ó, que é somente para alunos da 1ª série. Então, os alunos que são do 2º ano do ensino médio não podem resolver essas questões, tá? Ó, somente para alunos do 1º ano, tá certo? Essas questões que não têm nenhuma indicação, os alunos do 2º ano vão poder resolver elas, tá? Os alunos do 1º ano podem resolver todas. Então, tem esse detalhe aqui, né? Todas elas possuem apenas uma opção correta, né? E além disso, ela tem duração de 3 horas. Então, aqui são para alunos de nível B, 1º e 2º ano. Já a prova de nível C, que são para alunos da 3ª série, né?
Em algumas instituições, né, em alguns IFs, possui a quarta série, tá? Em alguns IFs do país, possui a quarta série. Por isso que a prova C aqui é, na verdade, para terceira e quarta série, tá? Mas a maioria eu acredito que é só a terceira série, mas alguns IFs têm a quarta série. Então, por isso que o nível C tem essa indicação aqui. Na prova de nível C, são apenas 15 questões. Nível C são 15 questões apenas. E os alunos vão ter que resolver as 15. E o tempo de prova também é 3 horas. E uma outra informação interessante é que em cada edição, as questões da prova, elas têm uma temática, tá? Por exemplo, no ano de 2019, no ano de 2019, a temática foi Conhecendo as Maravilhas do Brasil. Então, as provas dos 3 níveis foram com essa temática aqui. Só para a gente entender, vamos ler aqui só essa questão, essa primeira questão, né? O zoom aqui, pessoal, dá para vocês conseguirem ler direito a questão? Tá tranquilo, Marcelo, aqui, dá para ver. Pronto, ó. Uma família de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, poupou dinheiro durante anos para fazer uma grande viagem pelo Brasil, no intuito de conhecer as suas maravilhas. Adriana e Carlos, os filhos do casal Almeida, ficaram responsáveis pela escolha dos lugares. Eles escolheram como primeira parada a cidade mais fria do Brasil, Urupema, no estado vizinho. Nessa cidade já foi registrada uma temperatura de menos 8,8 graus Celsius. Adriana tinha levado 2 casacos. Um era constituído por um tecido de lã, cuja espessura mede 2,4 milímetros, e o outro por um tecido de poliéster, cuja espessura mede 1,8 milímetros. Qual desses casacos a Adriana deve usar para se proteger do frio com maior eficiência? Então, eu li essa questão, pessoal, só para vocês entenderem como é o estilo da prova. Vocês têm uma temática, né? Conhecendo as maravilhas do Brasil. E no caso dessa temática, uma família de Porto Alegre poupou dinheiro, né, por vários anos e decidiu realizar uma grande viagem pelo Brasil, conhecendo as maravilhas do nosso país. Então, todas as 15 questões versam sobre essa temática. É importante frisar que sempre vai ter uma questão de cada conteúdo. Praticamente todos os conteúdos do programa são cobrados nessa prova. Então, vai ter uma questão de mecânica, aliás, vai ter uma questão de cinemática, vai ter uma questão de dinâmica, vai ter de energia, trocas de calor, eletricidade, enfim. Praticamente todos os conteúdos são cobrados nessa avaliação, nessa prova. E todas elas versam sobre uma mesma temática. Por exemplo, teve um ano em que a temática foi sustentabilidade. Então, todas as questões envolvem essa temática. Em 2016, que foi o ano de Olimpíada, né? Todas as questões da prova de 2016 versavam sobre a Olimpíada, né? Provavelmente, né, a prova desse ano vai ser sobre a Olimpíada. Eu não sei, né? Eu não tenho essas informações, mas provavelmente será com essa temática. Então, eles sempre escolhem uma temática diferente. Eu vou fazer aqui 4 questões, tá? 2 questões de nível B, da prova de 2019, e 2 questões do nível C, também da prova de 2019. No caso da prova de nível B, vamos fazer aqui a segunda questão, tá? À medida em que eu for resolvendo a questão, eu vou também explicando o conteúdo que já foi dado, né? Porque não tem como a gente explicar todo o conteúdo, né? Todos os detalhes, né? O tempo ele é meio curto e é muita coisa para a gente explicar, né? Então, vamos ler aqui a questão B2, tá?
Questão B2. Somente para alunos da primeira série. Então, os alunos que são da segunda série, se atentem a essa informação. Vocês vão precisar resolver 15 questões, mas se atentem, se é a questão que você vai querer fazer, não é só para primeiro ano, porque aí você vai resolver a questão e vai perder ela. Então, fiquem atentos a isso. Bem, então vamos lá. Você sabe qual é o maior edifício do Brasil? É a Torre 1 do Iaxosi Residence Club, localizada no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 276 metros de altura e 81 andares. Carlos escolheu essa parada por adorar construções, o que levou a família Almeida a pernoitar lá. Ele descobriu que os elevadores desse prédio sobem com 5 metros por segundo, e descem com 7 metros por segundo. Se os dois elevadores partissem simultaneamente, um deles partindo do ponto mais alto e o outro do ponto mais baixo desse prédio, em que altura eles iriam se encontrar? Despreze tanto as dimensões dos elevadores quanto as distâncias percorridas para ganhar velocidade. Né? Então, nós temos essa primeira questão aqui, né? Tratando do assunto que a gente viu hoje. Tá? Eu vou aqui para o OneNote para a gente começar a resolver essa questão. Bem, então vamos aqui, ó. Então, nessa questão, a família Almeida, né, decidiu visitar uma cidade que possui o maior prédio, né, o maior edifício do Brasil, que é em Santa Catarina. Vou dar aqui um zoom para melhorar. Bem, então assim, aqui nós temos a altura do prédio, ó. 276 metros, né, a altura do prédio. Ele descobriu que os elevadores sobem com 5 metros por segundo e descem com 7 metros por segundo, né? Sobem com 5 metros por segundo e descem com 7 metros por segundo. Se os dois elevadores partem simultaneamente, né? Um deles parte do ponto mais alto e o outro do ponto mais baixo. Em que altura eles iriam se encontrar? Pronto. Então, nesse problema, né, nós temos aqui um edifício. Eu vou representar aqui só uma reta, né? Aí você tem um elevador. Você tem um elevador que parte do ponto mais baixo. E o outro elevador, ele parte do ponto mais alto. Ó, a altura do prédio, quanto vale? 276 metros, ó. Então, 276 metros corresponde à altura do prédio. Metros, altura, né? Metros por segundo é velocidade. Então, o elevador que está subindo, ele sobe com que velocidade? O elevador que está subindo, ele vai subir com velocidade 5 metros por segundo. Me confirmem aí se a letra está com tamanho bom para vocês visualizarem, tá? Tá tranquilo, Marcelo. Dá pra ver. Quem está acompanhando pelo celular, né? Me diz aí se tá bom, né? E o elevador que desce, ele desce com 7 metros por segundo, tá? O elevador que sobe, sobe com 5 metros por segundo. E o elevador que desce, desce com 7 metros por segundo. A gente vai desprezar as dimensões do elevador, né, dos elevadores,
e também a distância que ele percorre para ganhar velocidade. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: a gente vai tratar o movimento desses elevadores como sendo um movimento em que a velocidade é constante. Né? Já que Anne explicou o movimento em que a velocidade é constante. É o movimento o quê? É o movimento uniforme. O módulo da velocidade é constante. A gente viu o movimento uniforme, né, na direção horizontal. Mas nesse caso aqui, o movimento uniforme ele é na vertical. A primeira coisa que vocês precisam fazer é definir um sentido para a trajetória, tá? Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar a minha trajetória para cima, tá? A trajetória é vertical. A minha trajetória é vertical e eu vou colocar ela para cima. Eu posso colocar ela para baixo? Posso. Vocês é quem decidem, né, na hora de resolver. Mas eu vou colocar a trajetória para cima e a minha origem eu vou colocar aqui na base do prédio, no andar térreo. Então aqui eu coloco, ó, 0 metros. Eu vou colocar 0 metros na base do prédio e no ponto mais alto 276 metros, tá? Bem, agora vamos lembrar como é que eu determino a posição em um movimento uniforme, né? A função horária da posição é S0 mais V vezes T. Essa é a função horária da posição. No instante inicial, o instante T igual a 0, deixa eu só aceitar aqui. No instante T igual a 0, pessoal, a configuração do nosso sistema é esse. No instante inicial, o elevador está subindo a partir da posição 0 e o outro está descendo a partir da posição 276. Então, a gente vai precisar escrever a função horária para cada elevador. Eu vou denominar aqui o elevador que está subindo de 1 e o elevador que está descendo 2. Então, na verdade, esse 7 aqui, ó, vai ser o V02, tá? A velocidade inicial do elevador 2. E esse 5 vai ser o V01, a velocidade inicial do elevador que está subindo. Qual é a posição inicial do elevador 1? Qual é a posição onde ele inicia o movimento? Naturalmente, aqui, pela trajetória que eu defini, é 0, né? Qual é a posição inicial do elevador 2? 276 metros. Veja que no instante em que eles partem, um é da posição mais baixa e o outro da posição mais alta. Nesse instante, que eu vou definir como sendo 0, né? A posição do 1 é 0 e a posição do 2 é 276. Pronto, eu vou escrever aqui, ó, para o elevador 1. Para o elevador 1, eu sei aqui as características, ó. Posição 1, velocidade 1. Então, eu escrevo S1 é igual a... Quem é a posição inicial dele? 0, né? Perceba que esse elevador está subindo. Ele está subindo. O sentido da velocidade, ó, é o mesmo da trajetória que eu adotei. Então, aqui eu vou colocar mais 5, né? Mais 5t. Então, S1 é igual a 5t. A velocidade do elevador 1 é positiva porque ele está se movendo no mesmo sentido da trajetória. Vamos agora escrever a função horária do segundo elevador. Então, eu escrevo aqui S2. S2 vai ser igual
quem é o S0 para o segundo elevador? 276. Ele parte da posição 276. Aqui eu vou colocar mais V. Ora, a velocidade do segundo elevador é para baixo. Ele está se movendo no sentido contrário à da minha trajetória. Então, essa velocidade ela vai ser negativa, tá? Então, vai ser menos 7. Então, eu coloco aqui menos 7t. Eu poderia, inclusive, aqui, ó. Deixa eu só corrigir aqui, ó. A velocidade inicial do 2 é menos 7. É negativa porque ele está se movendo contrário à trajetória. E já a velocidade do 1 aqui é mais 5. O elevador que está subindo tem um movimento progressivo e o elevador que está descendo tem um movimento retrógrado, tá? Pronto. Então, eu já consegui montar as funções horárias para cada elevador. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Eu explico bem devagar. Estou acompanhando aqui pelo chat, Marcelo. Não tem até agora nenhuma dúvida. Se alguém quiser perguntar, qualquer dúvida, pessoal, coloca no chat, tá? Beleza. Então, a gente leu a questão, identificou que um elevador sobe, e esse que sobe é a 5 metros por segundo. O outro desce, e ele desce a 7 metros por segundo. O que está subindo é da posição mais baixa do prédio, e o que está descendo é da posição mais alta. Como eles estão se movendo em sentidos opostos, após o movimento iniciar, em algum momento, eles vão passar pela mesma posição, eles vão se encontrar, tá? Naturalmente, você vai ter aí elevadores diferentes, né? Naturalmente, elevadores diferentes. Então, eles estão posicionados no prédio em posições diferentes também. Então, aqui você tem, por exemplo, ó, você vai ter o elevador 1 descendo. Aliás, o elevador 1 não. Você vai ter aqui o elevador 2 descendo. E em uma posição ao lado, o elevador 1 subindo, né? Então, em algum momento, o elevador 1 vai passar por uma posição subindo. E o elevador 2 vai passar por essa mesma posição, só que descendo. É isso que ele quer saber. Em que altura eles iriam se encontrar? No instante do encontro, eles vão estar na mesma posição. Então, a gente vai usar essa condição aqui, ó. No instante do encontro, ó. No encontro, eles vão ter a mesma posição. S1 é igual a S2. Então, a gente substitui aqui, ó. 5t é igual a 276 menos 7t. 5t, aqui nós temos, ó, menos 7t está no segundo membro. A gente vai passar para o primeiro membro positivo, né? Então, 5t mais 7t é igual a 276. Quando eu faço essa condição de posição igual, eu substituo as funções horárias de cada um e a gente encontra uma equação do primeiro grau em t. Então, eu preciso isolar o tempo para saber qual é o instante de tempo do encontro. Aqui nós teremos, ó, 5t mais 7t, 12t é igual a 276, né? T vai ser, ó, 276, né? 12 está multiplicando por 276, né? Então, ele vai passar dividindo. Ah, pessoal, mas essa linguagem que a gente utiliza, né? Passar somando, passar subtraindo, passar dividindo, passar multiplicando, ela é uma linguagem simplificada, né? Na verdade, o que eu estou fazendo aqui, ó, é pegando essa equação. Deixa eu só alterar aqui a cor, ó.
Na verdade, o que eu estou fazendo aqui é pegando essa equação e simplificando ela. Eu divido o primeiro membro por 12 e divido o segundo membro por 12. Eu estou simplificando ela. 12 dividido por 12 é o quê? É 1. É 1 vezes t, tá? 276 por 12, ó. Tá aqui, 276 por 12. Então, a gente vai ficar com t igual a... a gente pode fazer essa divisão aqui na mão mesmo, né? Vocês não vão poder usar a calculadora na prova, mas como eu já tenho um resultado aqui pronto, ó, essa divisão dá 23 segundos. Então, o tempo aqui é 23 segundos. Diante do tempo, para a gente encontrar a altura, né? Para a gente encontrar a posição do encontro, basta você pegar esse t e substituir em S1 ou em S2. Eu posso usar qualquer uma equação dessas, ó. Vamos pegar aqui do lado o S1. S1, 5 vezes t. S1 vai ser 5 vezes 23. 5 vezes 23 dá 115. Então, a posição de encontro é 115 metros. Ah, professor, eu não quero usar o S1, eu quero usar o S2. Beleza, então você pode fazer isso. S2 é 276 menos 7t, né? No caso aqui vai ficar menos 7 que multiplica 23. 276 menos 7 vezes 23 dá 161. Fazendo essa diferença aqui, a gente vai encontrar 115 metros. Ah, professor, eu posso fazer só uma? Pode. Você pode usar só S1 ou então só S2. Mas por garantia, você faz os dois, que é para ver se os valores coincidem. Porque a condição que a gente utilizou, ó, deve ser posição 1 igual a posição 2. Se você fizer para um e para outro e der um resultado diferente, você pode ter errado, você deve ter errado alguma coisa, né? Algum sinal, alguma divisão. Então é bom fazer os dois para você conferir se realmente a condição S1 igual a S2 está sendo satisfeita. Então, nesse problema, né, os elevadores irão se encontrar na posição 115 metros, né? Quer dizer que ele vai se encontrar a 115 metros do andar térreo, né? No caso, do térreo do prédio. Então, pela nossa referência aqui, ele se encontrou a uma distância de 115 metros do chão. Beleza, pessoal? Ficou entendido aqui a solução? Vamos passar para a próxima, né? Pronto. A próxima questão é a questão 19, tá? É a questão 19, também do nível B. Saindo de Manaus, a família Almeida contratou um helicóptero para conhecer a Cachoeira de Eldorado, a maior queda d'água do Brasil, no extremo norte do estado. A água inicia a queda com a velocidade horizontal de 3 metros por segundo e desce por 361,25 metros de altura até chocar-se com o lago formado na sua base. Se as porções de água tivessem o mesmo comportamento de pontos materiais e a resistência do ar fosse desprezível, qual seria o alcance descrito pela água nesse lançamento horizontal? Dados: a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu falei, pessoal, o conteúdo da OBFEP ele é um pouco extenso, né? Ele é bem extenso, na verdade. E o nosso curso aqui, o nosso preparatório, vão ser 7 aulas, vão ser 7 encontros aos sábados. Como não tem como a gente explicar todo o conteúdo, né? A gente explica parte dele. Nessa questão, vai ser abordado o conteúdo de lançamento horizontal. Mas esse lançamento horizontal, ele
ele é obtido a partir de quê? A partir da composição de dois movimentos, e que a gente abordou nessa aula, tá? Quando o objeto é lançado horizontalmente, digamos aqui, eu tenho um piso, esse objeto está a uma certa altura do chão, né? Ele está a uma certa altura do chão e ele é lançado, olha só, ele é lançado horizontalmente. Então, a velocidade inicial é horizontal. E olha aqui, ó. A água inicia a queda com uma velocidade horizontal de 3 metros por segundo. Então, o V0 ele é horizontal. Velocidade é uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. Nesse caso, a direção é horizontal e eu estou colocando o sentido para a direita. O módulo é de 3 metros por segundo. Bem, a altura da cachoeira, né, que é a maior queda d'água do Brasil, ela tem uma queda d'água de 361 metros, né? Eu vou colocar aqui em cima o H, 361,25 metros por segundo. Aliás, metros, né? Altura, não é velocidade. Preste atenção na unidade. Altura em metros. Metros por segundo é o quê? Velocidade. Então, leia um enunciado com bastante atenção. E, se possível, leia uma, duas ou até 3 vezes para você entender bem, tá certo? Vamos desprezar a resistência do ar. Então, pessoal, nesse movimento, que é o lançamento horizontal, a trajetória da partícula é um arco de parábola. Então, ela tem um movimento, a partícula, né? Ela tem um movimento tanto na horizontal, nesse caso para a direita, quanto o movimento vertical. Ela tem um movimento tanto na horizontal quanto na vertical. Detalhe, a aceleração da gravidade, como a gente viu na queda livre, né? Eu acabei esquecendo de falar, mas a aceleração da gravidade, ela é vertical, tá? Localmente, né? Localmente, quer dizer que próximo da superfície da Terra, a aceleração da gravidade, ela é vertical e para baixo, tá? A gente costuma colocar o eixo, ó, aqui é o sentido do movimento, tá? Eu vou colocar aqui o eixo. A gente costuma colocar o eixo para cima, tá? A gente costuma colocar o eixo para cima. Eu, pelo menos, costumo fazer isso, né? Mas você pode colocar o eixo para baixo. Aí, detalhe. Na vertical, o movimento é com aceleração constante, ó. Na vertical, a aceleração é igual a g e é constante, tá? A aceleração é o g e é uma aceleração constante. Nesse caso, nós temos um MUV, tá? Um MUV. Na horizontal, não tem aceleração. Ó, a gravidade é vertical. Então, na horizontal, não tem aceleração. Na horizontal, a aceleração é zero. Portanto, a velocidade é constante. Temos o quê? Temos um MU. Temos um movimento uniforme. Então, a gente viu hoje movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Beleza? Então, vamos aqui para resolver esse problema. Ó. Eu sei a velocidade horizontal, eu sei a altura da queda, e eu quero descobrir qual é o alcance descrito pela água. O alcance, pessoal, é a distância que ela vai percorrer horizontalmente. Então, a trajetória da partícula, da água, no caso aqui, ó, é um arco de parábola.
Então, ela se move para a direita e também ela se move para baixo, né? Ela tem dois movimentos. Essa trajetória é a composição desses dois movimentos. Vamos começar com o movimento vertical, com o movimento uniformemente variado. Eu sei que S0, V0t, mais AT ao quadrado sobre 2. No t igual a zero, ó, ele está aqui nessa posição H, né? Eu coloco a minha origem aqui, tá certo? A origem vai ser aqui. E a altura tá... E ele está partindo da altura H. Então, aqui você tem, ó... só um instante aqui. Alguém perguntou? Ah, já deu a resposta do tempo, né? Foi na questão anterior, essa daí. Na questão anterior, certo. É que eu ouvi uma notificação aqui, aí eu pensei que era alguém pedindo para entrar. Pronto, então assim, no momento em que ela atingir o solo, a posição dela vai ser zero, né? O S0 é o próprio H, tá? Que é a altura de onde ele partiu. Velocidade sendo horizontal, aliás, velocidade sendo horizontal, esse V0 aqui é na vertical. Então, a velocidade na vertical, ó, a gente está aplicando essa equação para a vertical, tá? Para a vertical, essa velocidade é zero. Então, não tem essa velocidade. A aceleração, ela é nesse caso, a aceleração da gravidade sendo para baixo, a gente define que ela vai ser negativa, tá? A gente define que ela vai ser negativa, porque o vetor está apontando no sentido contrário do eixo que eu coloquei. O eixo está para cima e a gravidade está para baixo. Então, esse A, ele é, na verdade, menos G. Então, nós teremos aqui menos gt ao quadrado sobre 2. Pronto. Organizando essa equação aqui, nós temos H, gt ao quadrado sobre 2. Então, nessa equação, eu tenho a altura e tenho o tempo. E a gravidade, logicamente, né? Aqui é um G. Então, eu vou substituir o H. H é 361,25. O G é 10. 10t ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente vai ficar com 10t ao quadrado sobre 2, né? Multiplicando aqui meio pelos extremos, é igual a 722,5. Bem, eu vou adiantar aqui o resultado. O t vai ser 8,5 segundos. Então, aqui, vocês precisam resolver a questão e encontrar o tempo. Então, o tempo que a água gasta para atingir o solo é 8,5 segundos. Agora, a gente vai analisar o movimento na horizontal. Na horizontal, pessoal, é um movimento uniforme. Qual é a equação da posição, né? S0 mais V vezes T. Horizontalmente, ó, a água está saindo aqui da posição 0, tá? E ela vai chegar nessa posição que a gente vai definir pelo alcance, né? Então, você escreve, ó, a posição S é o alcance, é a distância que ela vai percorrer na horizontal, a posição inicial é 0, essa velocidade é a velocidade horizontal, no caso aqui é 3, multiplicado pelo tempo do movimento, pelo tempo que ela gastou para chegar no solo. Detalhe, ó, esse tempo, pelo princípio da independência dos movimentos de Galileu Galilei, né? O movimento horizontal, ele acontece simultaneamente ao movimento vertical. Então, enquanto ele se move horizontalmente, ele está se movendo verticalmente. Então, o tempo gasto na horizontal e na vertical é o mesmo, tá?
o tempo ele é o mesmo. Então, eu vou substituir aqui T, 8,5. 3 vezes 8,5 dá 25,5 metros, né? Distância em metros. Então, esse é o valor do alcance. Então, essa queda d'água aqui, ó, a água ela vai avançar horizontalmente 25,5 metros. Então, este é o item correto da questão B19. Alguma dúvida? Vamos prosseguir aqui para a próxima questão. Então, da prova de nível B de 2019, né? Nós tivemos duas questões de cinemática, né? Uma que envolve MU e a outra que envolve os dois, né? Que envolve MU e MUV, que é o lançamento horizontal, né? A primeira questão é de movimento uniforme, posição de encontro, é uma questão clássica de movimento uniforme. E aqui nós temos uma questão de lançamento horizontal. Na prova de nível C, nós temos aqui a questão C6. Vou tentar fazer mais rápido, que já são 10h40, né? Saindo do Rio de Janeiro, a família Almeida voou para o oeste até o Pantanal do Mato Grosso. Essa região é uma das mais alagadas do planeta. Carlos era fascinado por um animal típico da região, a onça pintada. Ela é o maior felino do continente americano e gosta de nadar. A família Almeida visitou um centro de tratamento de animais e encontrou uma onça como paciente. O veterinário pediu para tomar cuidado ao se aproximar da grade, da jaula, né? Porque a onça avança rapidamente, podendo desenvolver uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Ó. Essa unidade aqui, pessoal, ó, metros por segundo ao quadrado, é a unidade de aceleração. E ele está dizendo, né? Uma aceleração de 12 metros por segundo ao quadrado. Então, ela desenvolve essa aceleração durante 0,6 segundos. Então, esse aqui é o intervalo de tempo, né? É o tempo que ela desenvolve essa aceleração. E isso a partir do repouso. Então, a partir do repouso, a partir do instante que ela está parada, em 0,6 segundos ela desenvolve essa aceleração. Carlos queria converter essas informações em distância. A que distância da grade da jaula a onça deve estar para que em 0,6 segundos ela chegue até a grade a partir do repouso, desenvolvendo essa aceleração. Então, aqui nós temos a imagem, né, da onça nessa jaula. Ela está nessa posição aqui, ó, parada. E a partir dessa posição, ela vai sofrer um deslocamento até chegar na grade, tá? Em 0,6 segundos, desenvolvendo essa aceleração. Então, qual é a distância? Qual é o deslocamento que ela vai desenvolver aqui? Bem, aqui a gente vai considerar que a aceleração é constante, tá? A gente vai considerar que a aceleração é constante. Constante. Veja, eu tenho aqui uma grandeza, tempo, né? Eu tenho o valor do tempo. Eu tenho o valor da aceleração. Eu quero saber o deslocamento, né? Então, aqui você vai usar simplesmente a função horária da posição, tá? Ó, eu sei que V é V0 mais A vezes T. Aqui é velocidade, função da velocidade. Na questão, nós não temos a informação da velocidade. Então, não vou utilizar ela. Mas eu sei que S0, V0T mais A T ao quadrado sobre 2, né? É a função horária da posição. Bem, desenhando aqui, ó, na onça, ó, o V0 é 0, né? A velocidade inicial é 0, porque ela parte do repouso. Se a gente colocar um eixo horizontal aqui, ó, para a esquerda, eu posso dizer que ela sai da posição 0, ó. Eu coloco a origem na posição em que a onça está.
E na grade, eu vou colocar D como sendo o deslocamento que ela vai executar. Então, eu coloco a minha trajetória horizontal para a esquerda, a origem 0. Então, a posição inicial da onça, né? A posição inicial da onça é 0, né? E ela parte do repouso. Então, nessa equação do movimento uniformemente variado, ó, posição inicial é 0. Velocidade inicial é 0. Então, sobra apenas o termo de aceleração. Então, vamos substituir. Ó. S é o deslocamento que eu quero encontrar. A é 12 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração. Aliás, é a aceleração. 12, né? O tempo, pessoal, é esse 0,6 segundos. Ó. É o tempo que ela gasta para sofrer esse deslocamento. 0,6 ao quadrado sobre 2. Resolvendo essa equação, né? Você vai ter como resultado o valor de 2,16 metros, tá? Então, esse é o deslocamento que ela vai executar nessa situação. Então, o item D é o item correto, tá? Vamos à próxima questão. A próxima questão, né? Também do nível C. Saindo de Manaus, a família Almeida contratou um helicóptero para conhecer a Cachoeira do Eldorado, a maior queda d'água do Brasil, no extremo norte do estado. A água inicia a queda com uma velocidade horizontal de 17 metros por segundo. Velocidade horizontal, 17 metros por segundo. E desce por 361,25 metros de altura até chocar-se com o lago, formando sua base, né? Formado na sua base. Se as porções de água tivessem o mesmo comportamento de pontos materiais e a resistência do ar fosse desprezível, qual seria a tangente do ângulo formado pela velocidade final e a horizontal? Veja que nessa questão nós temos um problema que envolve o mesmo contexto de uma questão do nível B, né? É o mesmo contexto, só que ela aborda outros valores e outras questões, né? Ele quer saber aqui a tangente do ângulo. Bem, então vamos lá. Aqui eu vou tentar ser um pouco mais rápido, né? A gente já entendeu um pouco mais sobre o lançamento horizontal. Então, a velocidade aqui do lançamento, né? 17 metros por segundo. A gente sabe que o lago, né? A altura da cachoeira. Aqui está meio torto, né? Mas o H aqui é 365. 365. Aliás, 361,25 metros. Aí ela vai desenvolver esse movimento oblíquo, né? Tá certo? Ele vai desenvolver esse movimento oblíquo. Bem, a gente já sabe do problema anterior. Ó, a altura é a mesma, né? A gente viu que H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, assim, no movimento de queda, a gente sabe que a altura depende só do tempo e da gravidade aqui no caso, né? Mas, observe, não tem velocidade nessa equação. A gente deduziu, né? H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Então, a velocidade horizontal, ela não vai interferir no tempo do movimento. Então, o tempo de queda aqui, a gente já conhece. É de 8,5 segundos, tá? No movimento vertical, esse V0 aqui, a gente pode chamar ele de V0x, que é na horizontal, tá? Na horizontal, V0x. O V0y, que é na vertical, ele é 0. Por quê?
Olha só, o V0 aqui, a velocidade inicial é horizontal. Então, ele só tem componente em x. Na vertical, a componente é zero. Na vertical, a gente sabe que o movimento ele é MUV. É um movimento uniformemente variado. E a aceleração é a aceleração da gravidade. Veja que eu estou falando aqui, ó, em velocidade final, né? Eu quero a tangente do ângulo entre a velocidade final e a horizontal. Nesse problema, eu não vou usar a posição. Eu não vou usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Alguma pergunta, pessoal? Ah, aqui, ó, pedindo para entrar. Pronto, então nós temos, ó, MUV, eu vou usar essa equação aqui, ó, função horária da velocidade. V igual a V0 mais A vezes T. Na vertical, né, a gente sabe que aqui é o V0y, né, na vertical, e o A é a aceleração da gravidade. A velocidade final, ela vai ser, ó, V0y é zero. O G, a aceleração, no caso aqui, eu coloco... Se eu colocar o eixo para cima, né, vamos colocar aqui... Se eu colocar o eixo para cima, né, se eu coloco o eixo para cima, o G é negativo. O G vai ser menos 10, tá? O G vai ser menos 10. Se eu quiser colocar ele para baixo, eu posso? Pode. Se eu colocar o eixo para baixo, aí o G vai ser o quê? O G vai ser positivo. E o que é que muda nisso? Além do sinal da gravidade, muda também o sinal da velocidade, tá? Mas vamos continuar com o eixo para cima. Então, o eixo para cima, o A é menos 10, né? G é igual a menos 10. Pronto, então aqui vai ser menos 10 vezes 8,5. Então, a velocidade final vai ser menos 85 metros por segundo. Ah, professor, está errado esse menos aqui? Não, não está errado. O menos aqui quer dizer o quê? Que a água, quando ela chega aqui no lago, ela está se movendo para onde? Ela está se movendo para baixo. Se eu coloquei o eixo para cima e ela está se movendo para baixo, então o V é negativo. Então esse menos aqui é só para dizer isso. Que a água estava se movendo para baixo quando tocou o lago, né? Pronto. Aí falou aqui de tangente, né? Mas o que é tangente? Como é que eu determino isso? No ponto de impacto da água com o lago aqui, né? Da água que estava em movimento, ó, eu vou ter aqui uma velocidade horizontal, que é o V0x, 17 metros por segundo, né? E nesse ponto, ele tem velocidade vertical, ó. No ponto inicial, o V0y é zero. Mas à medida em que ele cai, ele vai ganhando velocidade vertical, por causa da aceleração da gravidade. Então, quando ele toca o lago, ó, ele vai ter uma velocidade, vamos colocar aqui VY, né? De 85 metros por segundo. Aqui eu não estou colocando o sinal, eu estou colocando só o valor, tá? Estou colocando só o valor. Mas o V é menos 85 por causa do eixo estar para cima. Então aqui eu tenho uma componente, ó, horizontal e uma componente vertical. A componente horizontal, pessoal, ela não muda, ela é sempre a mesma. Então aqui eu posso desenhar um vetor resultante, ó, que é na diagonal aqui dos vetores. Então aqui eu tenho V0x e aqui eu tenho VY. A velocidade final, ó, a velocidade final aqui é o vetor resultante, é o vetor da diagonal, né? Mas nesse caso eu não quero saber qual é o vetor resultante, né? Deixa eu ver aqui.
Eu quero a tangente do ângulo formado pela velocidade final com a horizontal, né? Pronto. Eu identifiquei o vetor que representa a velocidade final. É esse aqui. O ângulo com a horizontal, eu vou chamar ele de θ. É esse ângulo aqui, ó, da velocidade final com a horizontal. Temos um triângulo retângulo. Temos um triângulo retângulo aqui. Por definição, a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, pegando aqui esse triângulo de cima, ó, a hipotenusa é o próprio vetor velocidade final. E nós temos aqui, ó, V0x e Vy. O cateto oposto ao θ é Vy. Cateto oposto ao θ é Vy. Então aqui vai ficar Vy sobre. O cateto adjacente, ele é quem? V0x. V0x. Então é aqui V0x, né? Então tangente de θ é igual a o Vy, a gente encontrou, né? 85. Vou colocar aqui a unidade, ó, só para 85 metros por segundo. Dividido por V0x, que é quanto? É 17, né? É 17. Pronto. 85 dividido por 17, no caso aqui, metros por segundo, é igual a 5. 85 dividido por 17 é 5. E a unidade? Não tem unidade, pessoal, porque você está dividindo, ó, velocidade por velocidade. A unidade vai se cancelar e o que nós encontramos é apenas um número. Então, a tangente de um ângulo é apenas um número. É uma grandeza adimensional, não tem unidade, tá? Então, a tangente de θ é 5. Então, nós encontramos aqui como resultado o item C. Então, a gente chega, né, no final da nossa aula, tá certo? Vocês têm alguma pergunta em relação às questões que foram resolvidas? Pelo menos aqui no chat, Marcelo, tá tranquilo, não tem nenhuma pergunta. Pronto. Então, assim, só para a gente finalizar essa parte das questões, percebam que todas as questões da prova elas vão ter uma temática. Nesse caso da 2019 foi essa viagem, né, da família Almeida pelo Brasil, conhecendo as maravilhas do Brasil, né? E as questões, os conteúdos, eles são distribuídos de forma bem uniforme, né? Você vai ter questões praticamente de todos os conteúdos. As provas de nível A, B e C, elas são um pouco parecidas. A gente viu aqui que uma mesma questão caiu, né, nas duas provas, né? Ó. Essa da queda d'água, né? Tem uma no nível B e outra no nível C. É o mesmo assunto, só que fazendo perguntas diferentes, colocando valores diferentes. Então, a temática era a mesma, as questões elas podem repetir de um nível para o outro, mas aí o nível de dificuldade pode ser diferente, tá? E é isso, pessoal. A gente já está chegando às 2 horas, né, de aula. Eu sei que é cansativo, né? O conteúdo é extenso. Aqui eu quis trabalhar questões dos 2 níveis, mas enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado, eu espero que vocês tenham entendido, né? Tanto os bolsistas quanto eu estaremos à disposição de vocês lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida que surgir em relação a essa aula, vocês podem colocar lá. O material também será disponível no grupo do WhatsApp ainda hoje, tá certo? E agora eu só tenho a agradecer a presença de vocês e eu passo a palavra para os bolsistas encerrarem esse nosso encontro, tá? Então, um forte abraço, um bom final de semana e até a próxima. Deixo aí a fala com os bolsistas. Pois é, só fazendo mais algumas colocações aqui, pelas explicações de Marcelo, vocês podem perceber na questão, para vocês prestarem atenção nas unidades de medidas, que é uma coisa muito importante de vocês utilizarem.
E também nesses bizus, às vezes você faz um cálculo numa questão e o enunciado da outra questão já é muito parecido. Então, você já ganha tempo quanto a essa questão dos cálculos. Então, vocês fiquem atentos quanto a isso, que às vezes podem ter algumas informações durante a prova que você possa pegar algum cálculo de uma questão que você já fez e colocar em outra. No mais, é só agradecer mesmo a presença de vocês e estaremos aí no próximo sábado, nesse mesmo horário, por aqui. Jaqueane vai falar alguma coisa? Se não for... Só desejar bons estudos e agradecer pela presença de todos. Pronto. Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.